Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, não é? Estamos aí lutando, mas estamos vencendo em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para fazermos algumas considerações na palavra do Senhor e espero que você seja abençoado com aquilo que Deus preparou para os nossos corações. Vamos orar. Te louvamos, Deus, porque Tu és infinitamente bondoso e amoroso para com nossas vidas. Nos recolhemos à Tua graça, nos recolhemos à Tua misericórdia, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar, iluminando, trazendo entendimento da Tua palavra aos nossos corações. Seja bem-vindo, Tu és o centro de todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas e dirige-nos através do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto que eu queria meditar com os irmãos está no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor para nós neste dia. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Glórias a Deus pela sua palavra. Então, como início, introdução, eu queria fazer uma consideração a você. Primeiro, para quem foi escrita a palavra de Deus? Para quem foi destinada a palavra de Deus? Com certeza, nós podemos dizer que hoje a palavra de Deus é destinada para os crentes em Cristo Jesus, o Senhor. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram alcançados pela graça, porque é pelo Espírito Santo que nós entendemos as Sagradas Escrituras. No Velho Testamento você percebe o Velho Testamento todinho trabalhando com Israel, e no Novo Testamento você vê o Espírito Santo trabalhando com a igreja, Cristo trabalhando com os homens, para que os homens sejam incorporados à igreja e sejam discipulados e recebam aprendizado e recebam notícias boas do Evangelho através da sua própria palavra. Então é fundamental você ter essa noção que a Bíblia foi escrita para você que é nascido de novo, que é salvo em Cristo Jesus, o Senhor, porque o Espírito te possibilitará a entender as Sagradas Escrituras. Então, quem é que procura a Bíblia para ler? Quem é que procura a Bíblia para se adestrar? Quem é que procura a Bíblia para ter nela uma âncora firme e segura, uma bússola, uma orientação na vida? São os salvos em Cristo, são os que nasceram de novo. Nós temos que entender isso para poder entender esse texto, para poder entender o que Jesus quer com você, comigo, conosco, tá bom? Então vamos lá. Sabendo que a Bíblia foi escrita para nós, para você, para mim, né? Você percebe no texto que nós lemos aqui em Mateus 6, do 31 até o 34, uma verdade substancial também. Quem é que supre as nossas necessidades? Deus. Deus é o supridor das nossas necessidades. Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Está aí no versículo 31, está no versículo 32
também está no versículo 34. Então você não deve estar ansioso com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque o vosso Pai suprirá as vossas necessidades. Então quem é que vai suprir a necessidade do crente, daquele que nasceu de novo? Nós devemos confiar que Deus o fará isso. Então eu vou me tranquilizar nessa ação de provimento de Deus para a minha vida. Então, diante desta verdade que Deus supre as minhas necessidades, o que de fato é importante para mim? O que é de fato importante para você? É buscar o reino de Deus. Isso é mais importante. Mais importante. Porque se eu perder a visão de que Cristo supre as minhas necessidades, eu vou ter dificuldades de buscar o reino de Deus, porque eu vou correr atrás. Você está entendendo? Então, no versículo 33, aqui de Mateus, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, nós somos desafiados a viver nesta fé de que Cristo vai suprir as nossas necessidades e nessa fé de buscar o reino dos céus. Olha que interessante, quando você vai lá em Hebreus, abre a sua Bíblia aí em Hebreus, que você vai ver o exercício da fé, O que diz Hebreus no capítulo 11? Abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, está escrito no versículo 1 a seguinte verdade: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Quer dizer, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando alguma coisa, e a prova das coisas que não se veem. Logicamente que nós temos que lançar esta fé no reino dos céus, que está por vir, E no versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então a fé, ela não está reservada a esse futuro nosso imediato, esse futuro nosso do mês que vem, porque Deus continuará suprindo nossas necessidades enquanto estivermos aqui na terra. A nossa fé não está lançada no futuro, a longo prazo, a médio prazo, mas a nossa fé, ela está lançada naquilo que esperamos, a glória de Deus, o reino de Deus, o reino que jamais passará. Então, a questão da fé é você viver hoje, agora, na confiança de que Deus estabelecerá o seu reino e a sua justiça em nós, e vamos viver caminhando, e Ele vai suprindo as nossas necessidades. E a nossa fé, ela é visionária no futuro da glória de Deus, no reino de Deus estabelecido por Cristo Jesus. Porque se você esperar que amanhã vai melhorar, o ano que vem vai melhorar, depois de 2 anos vai melhorar, você pode ficar frustrado, você pode ficar tremendamente frustrado, porque a própria palavra diz: basta cada dia o seu mal. O que significa? Que os dias que nós vivemos são maus, todos eles estarão acarretados de mal. Então vença hoje, crendo e suprindo na palavra de Deus, sendo suprido por Deus. Viva amanhã outro dia mau, ou quantos dias maus vierem, viva confiando de que Deus suprirá as suas necessidades, e viva para que o reino de Deus seja implantado no seu coração, e espere ardentemente pela glória do Senhor. Então, eu tenho, eu devo, eu preciso e eu necessito buscar
o reino de Deus, irmãos. Nós precisamos que o reino de Deus seja implantado em nossos corações, na sua essência, na sua totalidade. E eu vou dar aqui 3 razões pelas quais nós devemos buscar o reino de Deus, tá? Então abre a sua Bíblia ali no livro de Daniel, no capítulo 7, nós vamos ler aqui, Daniel, capítulo 7, tá? No versículo 13 e 14, olha só o que diz a palavra do Senhor. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Agora vai lá para o versículo 27 deste mesmo capítulo, diz assim: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eu gostaria de mais uma leitura em 2 Pedro. Vá para 2 Pedro, no capítulo 1 de 2 Pedro. Olha aí, capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 11, o que diz a palavra. Enquanto, no capítulo 1, versículo 11, desculpa. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante dessas leituras, eu gostaria de dizer por que eu quero que você busque o reino de Deus. A primeira razão, porque ele é um reino eterno, eterno. É o único reino que não tem fim. Daniel expressa isso no seu livro. É um reino eterno, subsistirá para sempre. Ele não pode se acabar. O reino de Cristo não é como os reinos da terra, tá? O Império Romano passou, o Império de Alexandre o Grande passou, o Império Britânico passou, o Império Russo passou, o Império de Gengis Khan passou, o reino de todos os homens, o reino de Nabucodonosor passou. Todos eles são reinos transitórios, e nós estamos diante de algo que é eterno. O reino dos céus é eterno. Então nós não podemos buscar o que é passageiro, nós temos que buscar aquilo que é eterno, um reino que não pode ser destruído. Aleluia! Eis uma boa razão para você buscar o reino dos céus acima de todas as coisas, porque ele é eterno, ele jamais passará. Aleluia! Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E esta palavra que permanece para sempre diz que o reino dos céus é eterno, que o reino dos céus é sem fim. Eu gostaria de ler mais uma vez essa passagem de Daniel, porque é muito linda, o versículo 14 e o versículo 7. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Então, nós temos aqui o próprio Cristo dizendo para nós: buscai antes de todas as coisas o reino dos céus. Sabe por quê? Porque ele é um reino eterno. Amém? Glória a Deus por isso.
Aleluias. O segundo ponto pelo qual nós devemos buscar o reino de Deus está na sequência do versículo, no versículo aqui 33, né? É o reino de justiça. Aleluia. A sua justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E para que nós tenhamos uma visão maior aqui do reino, eu gostaria que você abrisse aí, não é? Em Romanos capítulo 14, no versículo 17. Romanos 14, no versículo 17, diz assim, ó: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Eu vou buscar o reino de Deus antes de qualquer coisa, porque Ele é justiça, Ele é paz e Ele é alegria no Espírito. Quando a palavra diz que Ele é justiça, é um reino de retidão, extremamente reto, justo, santo, perfeito, com cetro de equidade, estabelecido para a retidão, para a justiça de Deus. Aleluia. Então, o reino de Deus é um reino de retidão, e a justiça deste reino é o próprio Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo é a justiça desse reino. Ele faz a justiça desse reino. Esse reino é um reino de paz. Veja bem como que o mundo vive hoje, em perturbações, em confusões, em guerras, em conflitos, em mágoas, em ódios, em muitas guerras. Mas a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz. Paz, isso significa que Deus abriu um novo e vivo caminho de reconciliação com os seus inimigos. E Ele nos fez homens e mulheres amigos de Deus. Nós temos paz com Deus. Pela fé nós temos paz com Deus. E o reino de Deus é um reino de paz. É um reino de amor. É um reino de unidade. É um reino de zelo. O reino de Deus é incomparável. É reconciliador. Cristo abriu-nos este novo e vivo caminho. Não é? Podemos ser chamados também, como Abraão foi chamado, de amigo de Deus. Gozamos a paz que só Ele pode dar. Você está no meio de tantas confusões, diante de tantos ódios, mas o teu coração está em paz, porque o Deus de toda paz habita, né? A paz que excede, o amor que excede, está dentro de nós. Aleluia. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, nós encontramos a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade, e nós encontramos a sua paz. Nós encontramos o gozo que há no Senhor. E o terceiro aspecto dentro dessa conjuntura aqui é que o reino de paz, além de ser reto, o reino de Deus, além de ser reto de paz, é de alegria no Espírito. Aleluia! Alegria no Espírito. É uma alegria que provém da salvação, irmão. Feliz o crente que no meio disso tudo que está acontecendo no mundo, tem a alegria no Espírito, tem a alegria na salvação, irmão. Essa alegria que sobrepuja toda dor, que sobrepuja toda tribulação, essa alegria que não nos deixa abater, que não nos deixa desanimar e que não nos deixa murmurar. Ela é
vibrante dentro de nós, ela salta dentro de nós. Esta alegria nos faz louvar, esta alegria nos faz adorar, esta alegria nos faz cantar, esta alegria nos faz dançar e pular diante da presença do Senhor, mesmo em meio às tribulações. Aleluia! Eu me lembro de um testemunho de uma missionária brasileira, não me foge aqui se ela era, qual era a denominação dela, mas o mais importante é o testemunho que ela dá. Ela diz que em missões ela foi atingida por uma bomba, não me lembro agora também qual país que foi, mas ela foi atingida e a perna dela ficou assim muito avariada, muito avariada. E embora fosse feitos os tratamentos, ela ia perder a sua perna. E ela começou a orar, a ficar desesperada: Senhor, eu vim ao campo, eu sou missionária, eu vim para te servir, e agora olha o que aconteceu comigo. As circunstâncias realmente diante de nós querem nos abater. Por isso que o reino é importante nas nossas vidas, né? Até que o médico falou para ela: nós vamos ter que amputar a sua perna. E ela chorou muito aquele dia, e ela estava meio que inconformada, e ela foi deitar, e durante a noite ela teve um sonho, e nesse sonho os anjos apareceram para ela, e começaram a cantar um hino do cantor cristão que diz: sou feliz com Jesus. E no hino diz assim, né: se dor mais forte me deres sofrer, se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E os anjos começaram a cantar. E Deus disse para ela: quantas vezes você cantou? Se paz mais doce me deres, se dor mais forte me permitir, serei feliz, mas agora tu estás infeliz. E ela acordou depois do sonho, e ela pediu perdão pelas murmurações, pelos questionamentos. Ela pediu perdão porque realmente ela tinha cantado a Deus que não importasse as circunstâncias, ela seria feliz com Jesus. O que significa isso? Eu não posso perder esta alegria no espírito, eu não posso deixar que as coisas nefastas deste mundo, as tribulações deste mundo, encobram e apaguem a minha alegria que eu tenho em Cristo. E ela orou, ela pediu perdão, e ela voltou a se deitar. No outro dia, quando ela foi se levantar para operar, a perna dela estava sarada. Você acredita nisso? Eu acredito. Ela falou para o Brasil todo, estava melhor do que a outra perna. Mas veja bem, existem coisas que nós cantamos na igreja que nós não refletimos direito. Se você quer ser feliz com Jesus, você tem que buscar o seu reino, porque o seu reino é um reino de alegria no espírito. E quando a maior dor vier, e quando a maior tribulação vier, o que vai acontecer com você? Esta alegria invadirá o seu coração, e ela vai dar paz e consolo ao seu coração sofredor. Então nós temos 3 aspectos dentro desse contexto de que o reino deve ser buscado, porque ele é um reino de justiça, de retidão, de santidade, de perfeição em Deus. Jesus é a sua justiça. Nós devemos buscar o reino de Deus porque nele existe paz, muita paz, não é? A paz que provém de Cristo, Cristo reconciliador, Cristo que abriu esse novo e vivo caminho. Sou amigo de Deus e gozo da paz, por estar em paz com Deus. Eu gozo da paz, não é? E porque o reino me traz a alegria no espírito, que nós acabamos de falar.
Então, o primeiro aspecto foi: buscamos o reino de Deus acima de todas as coisas, porque Ele é eterno, jamais passará, jamais passará, né? Não pode ser destruído. Ele é justiça, Ele é paz e Ele é alegria no Espírito. E agora eu queria dizer para você o terceiro aspecto que nós devemos buscar este reino. Por quê? Porque Jesus Cristo é quem reina neste reino eterno. Ele é o rei deste reino. Jesus Cristo é tudo para nós, irmãos. Jesus Cristo é nossa vida, Ele é o rei. Por que o reino dele é eterno? Porque o rei que comanda o reino é eterno, não pode ser destruído. Ele vive de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele é Deus, Ele é Deus. Então vamos ler alguns textos que comprovam isso, né? Que este rei é eterno. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, olha o que diz a palavra: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, glória e poder sempre eterno. Amém, aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Glória a Deus. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e é Ele quem comanda este reino. Imagina, você vai se envolvendo com esse reino, você não vai ter tempo para se preocupar com as necessidades, porque esse rei vai suprindo, ele vai te municiando, ele vai te guardando em todo o tempo, né? Um outro texto está em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19, 16, diz assim a palavra do Senhor: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E também, para fechar, Apocalipse 17, versículo 14, diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Aqui eu gostaria de dar uma parada para dizer para vocês que o Rei dos reis é o Cordeiro de Deus. Aleluia! É o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Tira todo o pecado do mundo. Ele venceu, se fazendo Cordeiro, Ele venceu. O Cordeiro que foi levado à cruz, o Cordeiro que padeceu as nossas dores, que levou sobre si as nossas iniquidades e que cancelou em si todos os nossos pecados e que nos ofereceu paz com Deus e vida eterna e que nos ofereceu um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é o Rei dos reis e nós vamos vencer com Ele. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Cristo, Jesus Cristo, é o Rei eterno, é o Rei que governa no seu reinado, que também é eterno. Então, diante de todas essas verdades, o que nós precisamos fazer então de fato? Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Então vamos ler esse texto aqui de novo. Vamos ler esse texto sobre esta visão um pouco mais ampliada. Ora,
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai este reino que é eterno. Busque esse reino que traz justiça, paz e alegria do Espírito. E busque este reino cujo Rei e Senhor dele é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque bastará o mal de cada dia. Basta a cada dia o seu mal. Enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, nós estaremos sempre diante do mal. Nós estaremos sempre diante das dificuldades. E o que vai nos sustentar é nós sermos súditos deste reino. Coração entregue ao Rei deste reino. Todo o nosso ser, toda a nossa alma, debruçada aos pés do Rei deste reino. Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Rei. Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É isso que vai fazer a diferença nesses momentos que nós estamos vivendo. Quanto que o reino de Deus tem espaço no teu coração? Quanto espaço você dá a esse reino e ao Rei desse reino no seu coração? Isso vai ditar a maneira de você caminhar, a maneira de você agir, a maneira de você pensar diante das circunstâncias que nós estamos vivendo neste século 21. Então, veja bem, quem supre as nossas necessidades é Deus. E o reino de Deus suprirá as nossas necessidades espirituais. Ele alimentará a nossa alma, trará alívio aos nossos corações. Não foi o Rei desse reino que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele supre todas as necessidades nossas, irmão, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. Deus supre todas as nossas necessidades. Traga o seu fardo, se aquiete aos pés de Cristo, escolha a boa parte como Maria escolheu, e você verá que o buraco não é tão grande, que no buraco fez uma ponte o Senhor para você passar livre do perigo. Aleluia. E eu quero terminar essa pequena explanação trazendo para vocês uma fala, de Agostinho de Hipona, que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês o que ele fala desse reino, da vinda desse reino e da vinda do Rei dos Reis. Preste atenção aí, em nome de Jesus. Preste atenção. Irmãos, diz Agostinho, ouço gente murmurar hoje contra Deus: Senhor, os tempos são difíceis, são duros. Que época difícil a nossa! Ó homem que não te corriges, és tu 1000 vezes mais duro do que os tempos em que vivemos? Ter que suspirar por luxo, por tudo o que é vaidade, tu cuja cupidez é sempre insaciável, ter que queres fazer mal uso daquilo que desejas, não obterás coisa alguma. E ele continua dizendo: corrijamo-nos, irmãos, corrijamo-nos. O Senhor vai chegar, quer dizer, o seu reino vai chegar com ele. Como ainda não apareceu a quem trouxe dele, contudo, ele não tarda, e então já não poderão rir. Irmãos, corrijamo-nos. Vai vir um tempo melhor,
mas não para os que se comportam mal. Já o mundo envelhece, já chega à decrepitude, e nós iremos tornar-nos jovens. Que esperamos, pois? Irmãos, não esperemos outros tempos senão aqueles de que nos fala o Evangelho. Eles não são maus, porque Cristo vai chegar. Se nos parecem duros, difíceis de viver, eis que Cristo vem reconfortar-vos. E agora está o ponto principal que eu gostaria de destacar nessa fala de Agostinho de Hipona. Irmãos, olha só o que ele diz. É preciso que os tempos sejam duros. Olha só o que ele diz. É preciso que os tempos sejam duros. Por quê? Para que não procuremos a felicidade neste mundo. Aí está o nosso remédio. É preciso que esta vida seja agitada, para que nos agarremos a outra vida. Como? Ouçam, Deus vê que os homens se agitam miseravelmente nos braços dos desejos e das preocupações deste mundo, que só dão morte à sua alma. Então o Senhor vem a eles como médico que traz o remédio para esses males. Aleluia! É impressionante ele dizer que é necessário que os dias sejam duros, porque senão nós vamos nos agarrar às coisas deste mundo. Se tiver tudo muito bem, tudo muito gostoso, por que eu preciso do reino dos céus? Então Deus permite algumas durezas, alguns desconfortos, algumas enfermidades, algumas lamúrias, algumas lutas, algumas tribulações, para que nós possamos olhar para o seu remédio. E o remédio do Senhor está no seu reino. Eu gostaria também de citar, para terminar, uma frase de Tomás de Aquino. Um homem é chamado paciente, não porque foge do mal, mas porque aguenta um mal presente de forma honrosa, isto é, sem ficar indevidamente triste por isso. Como é que está o seu coração no meio deste momento que nós estamos vivendo? Está triste? Melancólico? Você está achando que está dura a coisa? Olhe para o reino dos céus, irmãos. Ele trará o conforto necessário para a sua vida. Ele estabelecerá a justiça de Deus, a paz de Deus. Ele estabelecerá a alegria no Espírito, porque quem reina lá é Cristo, e este reino não pode ser destruído. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê favor, e que você seja um homem valoroso, uma mulher valorosa na sua presença, não sendo infeliz, mas feliz com o teu Cristo que te resgatou e que te salvou. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos na nossa caminhada a crer que o Senhor supre as nossas necessidades, a crer no poder do reino de Deus, a crer no poder do Rei que governa sobre o reino de Deus, e a crer que em toda e qualquer circunstância o Senhor velará pelas nossas vidas. Fica conosco, fica com esse teu filho que está me ouvindo, fique nesta casa. Senhor, que todo o poderio das trevas e de Satanás sejam desfeitos e o reino de Deus prospere em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique com Deus e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Um abraço.